Saúde, você e a espiritualidade. Apresentação: Carlos Alberto. Boa noite, queridos amigos e irmãos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que acompanha os episódios, e esse é mais um, de Saúde, você e a espiritualidade. Hoje teremos um tema extremamente palpitante, renovação mental, tão importante nesses momentos e nos momentos que seguem a nossa vida, para que nós possamos ter um equilíbrio assim muito grande. Rádio Brasil Espírita, 10 anos iluminando consciências. Então, nós gostaríamos, antes de mais nada, de fazermos uma pequena leitura aqui do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 115, Armai-vos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O movimento da fé não proporciona consolações tão somente. Buscar-lhe as fontes sublimes para retirar apenas conforto seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas. É indispensável tomar as armaduras de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar-se o filho adulto da presença paterna com a exclusiva preocupação de receber carinho. A mente juvenil necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes benéficos na ação incessante do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres, contudo, não se deve olvidar o trabalho que enrijece as energias comuns, a responsabilidade que define a posição justa e o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os templos do pensamento religioso elevado, o Pai está oferecendo armaduras aos seus filhos. Os crentes, num esforço louvável, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões afetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhes oferece instrumentos espirituais para a fortaleza de que necessitam. Dentro da luta redentora, somente a posse de semelhantes armaduras pode a alma resistir nos maus dias de experiência terrestre, sustentando a serenidade própria dos instantes dolorosos e guardando-se na couraça da firmeza de Deus. Queremos, inicialmente, agradecer a Deus, agradecer ao Mestre amado Jesus pela presença constante nas nossas vidas, iluminando a nossa trajetória, e pedir o envio dos seus mensageiros para nos intuir, nos auxiliar nesse momento tão importante, onde nós podemos aproveitar cada momento que nós vivemos, mesmo diante desse mundo contemporâneo, que quando nós abrimos um jornal, nós encontramos um clima apreensivo, nós encontramos nuvens sombrias, nós encontramos subversão dos valores morais, das paixões humanas, as sementes de desconfiança, de rancor, da ambição e das vinganças seculares. Isso tudo termina influenciando a nossa mente, e a nossa mente pode estimular ou reter energia. O nosso psiquismo perturbado vai ceder proliferação aqui a germes, a bactérias, a vírus. A nossa vontade equilibrada, ao contrário, desbloqueia essas áreas interrompidas, ela vai vitalizando células e vai restabelecendo o campo de desenvolvimento propiciador da saúde. E é diante desse processo que nós vamos convidar o nosso querido amigo, irmão Adilson Mota. Adilson Mota, para o seu boa noite aos nossos internautas. Adilson. Boa noite, Carlos Alberto. Boa noite ao pessoal aí que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui e agradeço desde já pelo convite que nos foi feito. Obrigado, Adilson. Adilson trata-se de um administrador de empresa com formação em psicologia e, ao mesmo tempo, presta serviço no Tribunal de Justiça do nosso estado, o estado de Sergipe.
espírita de longas datas, um dos fundadores do Instituto Espírita Paulo de Tarso, e publicou um livro aqui que nós trazemos, o Saúde e Doença, o Pensamento Espírita, que é tão rico e que nos traz tanta oportunidade. Então, Adilson, com você, para desenvolver esse nosso tema, inovação mental. Ok, muito obrigado. Primeiro, eu queria justificar a escolha desse tema, porque eu não me associo muito à forma mais usual no meio espírita, que é de reforma íntima. Eu penso que é um termo que não condiz muito bem com aquilo com o significado que nós lidamos. Reforma íntima parece ser um termo muito genérico. Então, eu prefiro transformação moral, como Allan Kardec usava mais, ou então renovação mental, como o espírito André Luiz prefere nas suas obras, né? Por que renovação mental? Na questão 780 do Livro dos Espíritos, eu vou ler aqui só um trechinho, quando Allan Kardec pergunta a respeito da relação entre o progresso moral e o progresso intelectual. Ele pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta dos Espíritos foi: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Daí que nós entendemos que para nós podermos promover a nossa transformação moral, é necessário que nós mudemos nossa maneira de enxergar os outros, a nós mesmos, a vida, enfim, a tudo que nos cerca. Precisamos compreender as coisas de um modo diferente, de um modo renovado, para que nós possamos transformar-nos moralmente. Ou seja, mudar a mente para transformar o coração, vamos dizer assim, de outro modo. Porque a moral, ela segue o progresso intelectual, nem sempre segue logo em seguida, mas vem depois do progresso intelectual. Porque nós conseguimos praticar aquilo que nós compreendemos, da forma como nós entendemos as coisas. Ou seja, o sentimento ele é gerado pelo pensamento. Nossos sentimentos, eles são consequência da nossa maneira de pensar. Então, precisamos renovar a nossa maneira de pensar para podermos gerar em nós sentimentos diferenciados, sentimentos novos. Nós perguntaríamos, por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil a gente se transformar? E eu diria que por dois motivos básicos. Primeiro, o comodismo. Nem sempre a gente quer mudar. Muitas vezes a gente se acomoda da forma que nós já estamos e não queremos mudar, porque é muito mais simples. É mais cômodo a gente manter as coisas como elas estão do que promover uma mudança que sempre necessita de esforços da nossa parte. Então, o comodismo seria o primeiro motivo porque a transformação moral é tão difícil de fazer. Segundo motivo básico, porque muitas vezes nós seguimos o método errado para promover essa nossa transformação. Muitas vezes a gente quer, por exemplo, perdoar, fazendo forças para perdoar. Eu preciso perdoar, eu tenho que perdoar. Mas fazendo força, a gente não transforma nossos sentimentos. Não é fazendo força. Eu preciso ser caridoso, eu preciso aprender a amar fulano, mas eu não gosto dele. Eu não suporto olhar para a cara de fulano, mas eu preciso amar. Eu preciso transformar os meus sentimentos. E muitas vezes, de tanto a gente repetir isso para nós mesmos, a gente começa a se autoiludir. Começa a achar que já está transformado, quando na realidade aquilo é apenas uma máscara que não condiz com a sua realidade íntima. Sua realidade íntima, em algum momento, ela vai transparecer e revelar os verdadeiros sentimentos que nós carregamos. Então, não é fazendo força
que a gente vai conseguir transformar nossos sentimentos. Até porque o sentimento de egoísmo e de orgulho são sentimentos naturais. Fazem parte da evolução humana. O ser humano, quando ele começa a reconhecer a sua própria existência, a perceber que ele existe, ele começa, então, a amar, desenvolver um sentimento de amor por quem primeiro? Por si próprio. É o sentimento de egoísmo. Então, quando ele começa a aprender a amar a si mesmo, então, tudo, logicamente, ele traz para si. Então, primeiro eu, depois os outros. Primeiro o meu bem-estar, primeiro os meus desejos, os meus direitos, depois os dos outros. À medida em que a gente vai evoluindo, que a gente vai progredindo espiritualmente, que nós vamos conhecendo mais as leis da vida, nós vamos, então, mudando a nossa maneira de pensar. Então, nós vamos aprendendo a fazer com que esse amor que hoje está dentro de mim, está contido em mim, ele possa transbordar para alcançar as pessoas ao redor. Eu gosto muito de usar a analogia da taça. Uma taça, para que ela possa transbordar, a primeira tem que ser cheia. Uma taça vazia não transborda, só transborda se ela está cheia. Então, primeiro precisamos aprender a amar a nós mesmos, que é a fase egóica da humanidade, para depois fazer com que esse amor possa transbordar para os outros, para os demais. E assim a gente consegue se conectar com as demais pessoas. Então, o egoísmo, ele faz parte de uma fase natural, normal, da evolução da humanidade. Só que chega em determinado momento em que nós precisamos ultrapassar essa fase, porque ela já não nos satisfaz. A gente começa a aprender que buscar felicidade para mim não produz felicidade para mim. A minha felicidade, ela é produzida quando eu procuro a felicidade para os outros. Então, é preciso fazer essa taça transbordar. Às vezes, tem espíritos que chegam na reunião mediúnica e dizem assim: ah, mas amor não existe. Eu nunca ninguém me amou. Amor não existe. E eu costumo perguntar: você ama a si mesmo? Eles amam. Então, o amor existe. Só falta agora você fazer com que ele transborde de si mesmo, porque, por enquanto, você só aprendeu a amar a si mesmo. Precisa agora aprender a amar aos demais. Fazer esse amor transbordar para além dos seus próprios limites, para alcançar as outras pessoas. Então, na maioria das vezes, nós tomamos uma técnica ou uma metodologia errada para elaborar a nossa transformação. É preciso, então, a gente aprender sobre a vida, e é isso que a doutrina espírita nos traz genialmente. Ela muda as nossas concepções de vida. Ela veio trazer uma revolução no pensamento, fazendo com que a humanidade comece a pensar diferente a respeito de si mesma. Ou seja, com o Espiritismo, nós começamos a perceber que nós não somos apenas um aglomerado de ossos, de músculos, ou seja, não somos apenas um ser material, que mais do que isso, nós somos um ser espiritual, imortal. Essa nova concepção de ser humano muda radicalmente tudo que existe na humanidade. Muda as concepções médicas, muda as concepções psicológicas, muda as concepções com relação a tudo na humanidade. Com relação à política, com relação à sociedade, enfim, muda completamente, porque é um novo paradigma para a humanidade. No momento em que nós realmente nos conscientizarmos que somos um ser imortal, aí o sentimento da caridade fará todo sentido. Porque se a vida não continuasse além da morte, não há sentido para a prática da caridade. Para que eu vou me sacrificar pelos outros, deixar o meu bem-estar de lado, para me doar às outras pessoas, se daqui a pouco eu vou morrer e tudo vai se acabar? Não faz o menor sentido. Mas a caridade faz todo o sentido quando nós acreditamos na vida futura. Se a vida continua após o túmulo, então a caridade faz todo sentido. Eu me sacrificar pelos outros faz sentido, porque a recompensa que vai receber sou eu. Talvez não nessa vida, mas na vida futura. Então, fazer o bem, sacrificar a si mesmo,
sacrificar o seu egoísmo pelo bem dos outros faz todo sentido quando nós desenvolvemos a fé. O que é fé? Kardec deu mais de um sentido para a palavra fé, mas tomando um deles, fé seria um conjunto de conhecimentos, de dogmas, de princípios em que nós acreditamos. Princípios espirituais que nós acreditamos. Então, acreditar na vida futura é um desses princípios. Essa fé, Kardec diz, tem que ser raciocinada. Ou seja, eu tenho que aceitar isso através do raciocínio. E aí, geralmente, nos cursos que fazemos, eu costumo dizer o seguinte: aquilo que nós aprendemos porque ouvimos os outros dizerem, nós não aprendemos. Aquilo que aprendemos porque lemos em algum lugar, não aprendemos. Nós só aprendemos aquilo que passa pela nossa elaboração mental, pela nossa reflexão, pelo nosso raciocínio. Aí sim a gente realmente aprendeu. Por exemplo, a gente pode dizer, eu acredito na reencarnação. Por quê? Está escrito no livro tal. Fulano escreveu que a reencarnação existe. Essa fé ela não é raciocinada, ela não passou por uma reflexão, por uma elaboração mental. Eu acredito porque alguém escreveu, porque alguém disse que é assim. Ou seja, eu estou apenas me baseando na opinião alheia. Essa fé, como Jesus disse, é uma fé como a casa construída sobre a areia. Vem a tempestade e derruba facilmente. Então, um outro argumento contrário derruba facilmente esse princípio, porque ele não tem base raciocinada. É uma fé frágil. Então, quanto mais a fé ela representa uma convicção, uma certeza dentro do nosso íntimo, mais facilmente a gente vai fazer a transformação moral. Porque mais facilmente, mais firmemente, aliás, a gente acredita naqueles princípios que a gente esposa, que a gente segue. Mais radicado está dentro de nós aqueles novos princípios, porque é uma fé raciocinada, é uma fé forte, firme, como a casa construída sobre a rocha. Vem a tempestade e não consegue derrubá-la, porque a sua base é forte, ela está bem firmada no raciocínio, na razão. Mas nós espíritas, nós confundimos um pouco quando Kardec fala sobre fé raciocinada. E nós pensamos que a fé raciocinada eu acredito aquilo é assim porque fulano disse que é. Aquilo é desse jeito porque o espírito tal disse que é assim. Isso é assim porque o médium tal escreveu em tal livro que é assim. Não é essa a fé raciocinada que Kardec se referia. A fé raciocinada é aquela que independe do autor, seja espírito ou encarnado. A fé raciocinada é aquela que se baseia na análise do conteúdo, não importa por qual médium veio, não importa de qual espírito ou espírita veio, mas ela passou por uma elaboração mental, pelo raciocínio. Ela passou pela prova da razão e da lógica. Essa é a fé raciocinada. Então, eu acredito firmemente na vida futura? Sim. Então, vai ser mais fácil eu praticar a caridade, porque assim a caridade faz sentido. Mas se a minha fé na vida futura, ela é frágil, ela balança, mas não cai, mas ela balança, ela treme diante da menor tempestade, da menor chuvinha, ela treme, parece que vai cair, então vai ser mais difícil fazer uma transformação moral. Porque ela não vai fazer muito sentido, porque a minha razão, ela acredita muito mais nas coisas materiais que eu vejo e sinto do que nas coisas espirituais. É uma fé que é frágil, é uma fé que não resiste muito a um raciocínio mais apurado. Os espíritos disseram a Kardec que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Portanto, a caridade nasce da fé. Daí que os meus sentimentos, eles são gerados por aquilo que eu acredito. Quanto mais forte a minha crença no novo paradigma que o Espiritismo traz, como a vida futura, a lei de causa e efeito, a existência de Deus, quanto mais firmemente eu acredito nesses princípios, mais facilmente eu faço a minha transformação moral. Uma maneira da gente medir o quanto nós realmente acreditamos na vida espiritual é se eu tenho medo ou não da morte. Se eu tenho medo da morte, significa que eu não acredito na vida espiritual. Ou eu acredito desacreditando, como muita gente faz.
Ou pelo seguinte, como é que eu posso ter medo da morte se eu sei que a vida continua após ela? Se eu sei que eu vou continuar vivo depois? Se eu sei que no outro lado a vida pode ser bem melhor do que aqui, que lá eu vou receber a recompensa de tudo que eu sofri aqui, que a vida lá é o retorno ao lar, porque o espírito, ele pertence à vida espiritual, ele está na vida material de passagem, rapidamente, porque diante da imortalidade da alma, 60, 80, 100 anos é menos de um segundo. Então, se eu tenho medo da morte, é porque eu não acredito realmente, convictamente, na vida espiritual. Adilson, é muito importante, é muito significativo exatamente todas essas colocações bem objetivas que você colocou a respeito exatamente da minha felicidade, essa felicidade que nós temos no nosso interior e que devemos buscar no nosso interior, a respeito da fé, essa ausência de dúvidas, mas que você fez uma fala assim, extremamente importante, excelente, quando você fez a colocação de que a fé raciocinada é a mãe da esperança e da caridade. Veja, com isso você fez uma definição da expectativa e, ao mesmo tempo, daquilo que nos é colocado pelo Criador, por Deus. Porque o que é a esperança? A esperança é a janela pela qual vislumbramos o que Deus deseja para nós. O que é que Deus deseja para nós? A felicidade. Então, você começa com a felicidade e a caridade. Nos conceitos espíritas, existe um mote assim muito grande. A caridade, por exemplo, fora da caridade não há salvação. Então, são pilares que você coloca bastante importante. E coloca um outro pilar extremamente importante, que é o objetivo da própria doutrina espírita, que é a transformação moral do indivíduo para que a sociedade e para que a convivência e os relacionamentos sejam bons e que o retorno, evidentemente, à pátria espiritual, já, por exemplo, que a vida continua, seja numa condição bem melhor. Então, foi muito boa a sua colocação e nós queríamos, antes de mais nada, mandar um grande abraço para todos esses nossos internautas que aqui acompanham, Itamara, Perla, um grande abraço, Perla, Carlos Boana, Linete, Thelma Mendes, Ionete, Valneide, Gisele, Maria Inês, e mais ainda, o querido amigo Jorge Rocha, que trabalha, por exemplo, com vocês mais próximo, esse irmão amigo, Albucacis, Marlene Rodrigues, a doutora Neide, essa querida amiga que está presente aqui conosco. Então, nós solicitamos, desde já, que façam suas perguntas, tragam as suas dúvidas e nos traz exatamente para que nós possamos aproveitar esse conteúdo que Adilson nos traz, que ele reúne para que nós possamos exatamente esclarecer em determinadas situações. Adilson, o pensamento, na verdade, como você colocou inicialmente, ele vai reunir todas as potências do nosso sentimento. Vai reunir as potências do nosso sentimento com todas as características e as potências do nosso intelecto também. Então, há quem diga, por exemplo, que é tão difícil mudar o pensamento porque existe em nós uma parte que é consciente e outra que é inconsciente. Você tocou que é difícil mudar o pensamento, mas o que é que você me diria a respeito desse contexto, dessa conceituação, Adilson? Eu diria que é difícil a gente mudar a nossa maneira de pensar, porque durante milênios a gente entretém determinada ideologia. A ideologia materialista do ser que é apenas uma matéria física é uma ideologia que o ser humano ele entretém há milhares de anos, há muitas encarnações. É algo como que se concretizou dentro dele. Para ele modificar essa maneira de pensar e adquirir essa certeza da imortalidade da alma, a gente precisa vencer esses milênios de ideia materialista que a gente carrega dentro da nossa alma.
Aquilo que a psicanálise vai chamar de inconsciente, o espiritismo chama de alma. Aquilo que está como inconsciente, na realidade, ela é consciente para a alma. Então, na verdade, aquilo que a dificuldade não é por isso, a dificuldade é por causa dos milênios em que a gente vem entretendo uma mesma ideia egoísta, e que aí, para que a gente consiga superar essa ideia que já está dentro de nós há tanto tempo, a gente precisa de uma ideia muito convicta. Daí Kardec falar da necessidade, da importância da fé raciocinada. Acreditar sabendo por que acredita. Tem uma passagem do Evangelho, segundo o Espiritismo, onde, em outras palavras, o Espírito diz assim: acredita em Deus, mas saiba por que acredita. Acredite na reencarnação, mas saiba por quê. Para que a gente tenha uma fé forte, ou seja, para que esse novo pensamento seja forte o suficiente para superar o pensamento antigo do homem egoísta, do homem material, substituindo pelo homem espiritual. É verdade. Adilson, veja uma coisa assim, Kardec se dirigia aos espíritos, naqueles questionamentos dele, ele se dirigia e perguntava se os espíritos influenciavam os nossos pensamentos. E o que é que os espíritos respondem para ele? Muito mais do que vós imaginais, são eles até que nos dirigem. Então, se os nossos pensamentos, na verdade, eles são ruins, e os pensamentos geram emoções e geram sentimentos, se os nossos sentimentos são negativos, se as nossas emoções são equivocadas, qual é o impacto disso na nossa saúde? O impacto disso é que isso pode gerar vários distúrbios para a nossa saúde mental e física, né? O espírito, ele tem pensamentos e sentimentos. As emoções são geradas a nível de perispírito. E o corpo tem sensações. Então, a gente muitas vezes, nós espíritas imaginamos muitas vezes, espírito, perispírito e corpo como se fossem coisas separadas ou coisas que estão ligadas, mas que não se influenciam entre si. Na realidade, os dois estão interligados de tal modo que um influencia o outro. O que acontece com um, reflete-se nos outros dois. O que acontece a nível de corpo, reflete a nível de perispírito e de espírito. O que acontece a nível de espírito, se reflete a nível de perispírito e de corpo. E o que acontece no perispírito vai se refletir no espírito e no corpo físico também. Daí a necessidade da gente cuidar da saúde de uma forma, como se diz, holística, ou seja, cuidar do todo. Temos que cuidar do corpo, do perispírito e do espírito. É necessário que a gente cuide dos três, de modo que a gente venha a ter a saúde integral, a nível físico, perispiritual e espiritual. É muito interessante esse que o Evangelho, inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo, traz e reforça, porque cuidar do corpo e do espírito, porque se você cuida apenas do corpo, adoece o espírito. Se você cuida apenas do espírito, adoece o corpo. Então, o que nós podemos observar é que exatamente essas pessoas estressadas, elas vão adotar o quê? Elas vão adotar os piores hábitos de saúde. Elas têm os padrões de sono inadequado, nutrição mais deficiente, atividade física ausente, o sedentarismo começa a tomar conta, e tem mais probabilidade também de ser direcionada a vícios, como o álcool, como o tabagismo, e mesmo até drogas ilícitas. Não somente drogas lícitas, mas drogas ilícitas. Então, isso, na verdade, seriam fatores que nós poderíamos denominar de fatores comportamentais e fatores psicossociais que deveriam ser valorizados? Com certeza. Eu penso até que a nossa sociedade, apesar dela saber que o estresse hoje é responsável, se eu não estou enganado, por mais de 70% da origem das doenças em geral, não há um esforço da sociedade de modo a educar o ser humano com relação a viver na vida moderna, mas sem constituir estresse. Porque o estresse é uma característica da nossa vida moderna, né? De cobranças, de correrias, enfim. O estresse é a característica da vida moderna. E o estresse, ele gera muitas doenças em diversos níveis.
Eu não sou médico, eu sou leigo desta área de saúde, mas pelo que eu já li, o estresse ele é responsável, ele é causador de vários tipos de cânceres, ele é causador, por exemplo, de problemas cardíacos, problemas estomacais, problemas hepáticos e por aí vai. Mais de 70% das doenças têm a origem primeira no estresse. Mas por que a nossa sociedade não faz algo de modo a educar o ser humano a viver na vida moderna sem gerar estresse? Porque o estresse, na realidade, não é causado pela vida moderna. Ele é a resposta que o ser humano dá à vida moderna. Porque nós podemos viver num mundo estressante sem se estressar, se a gente aprender a educar as nossas emoções. A grande dificuldade é que a área cerebral responsável pelo pensamento, pelo controle do pensamento, ela é relativamente jovem com relação à área das emoções, que se constitui na parte, que, se eu não me engano, que se chama de cérebro primitivo, que é o sistema límbico. Ali está o cérebro, que dizem emocional, como alguns falam, né? O cérebro emocional. Então, as nossas emoções, elas existem muito mais tempo do que na área cerebral do controle do pensamento. Então, nós ainda não aprendemos a administrar as emoções controlando-a racionalmente. E para isso ainda é um longo caminho, porque as emoções, elas não são exatamente controladas, elas são reacionais, são reações a determinados estímulos externos. Precisamos aprender a controlar racionalmente nossas emoções. Só que ainda não aprendemos a fazer isso, e daí a gente tem ainda um longo caminho pela frente. Mas nós poderíamos ter na sociedade, ou nos centros espíritas, ou nas escolas, formas de educar desde cedo as crianças, de modo a elas aprenderem a ter um controle melhor, uma inteligência emocional maior, que é um termo hoje bastante em voga, que é a inteligência emocional. É o que nos falta, desenvolver a nossa inteligência emocional. É muito, muito interessante esse aspecto. A medicina, ela traz, nessas últimas décadas, até um termo assim, muito valorizado e chama atenção para mostrar exatamente esse aspecto que engloba toda a estrutura física. A psiconeuroendocrinologia, porque desde o momento, por exemplo, que psiquicamente existe alteração, existe resposta neurológica, porque o sistema nervoso ele absorve, ele transforma e ele estimula nesses contatos, nessas conexões ao sistema endócrino, que vai liberando, alterando. Veja que um pensamento negativo nosso, ele representa o quê? Ele representa a modificação fisiológica imediata, acelera o nosso coração, modifica a nossa respiração, e mais ainda, o aspecto do estresse que está voltado exatamente para a diminuição da imunidade, a diminuição da resistência, consequentemente, abrindo portas para que haja investidas no nosso organismo, sendo muitas vezes associadas às infecções e tantas outras situações, e doenças degenerativas, além das que você já citou aí significativamente. Um dado, assim, muito importante é que nós vivemos num mundo contemporâneo, um mundo de ansiedade, e que o nosso país, o nosso Brasil, é o primeiro lugar em termos de ansiedade do mundo. Então, essa é uma constatação significativa. Agora, veja uma coisa, diante disso tudo, a mente tem um poder fantástico sobre as manifestações orgânicas. Então, isso já ficou comprovado pelas suas colocações e pelo que se sabe. O que você diria de uma mente serena, de uma mente limpa, de uma mente amorosa, comparada a uma mente doentia, desarmonizada, desequilibrada? Vou tomar o exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier dormia pouquíssimas horas todas as noites, trabalhava muito, tinha uma reunião em que ele chegava ao centro espírita às 4 da tarde, saía às 2 da manhã,
e acordava novamente às 4 da manhã, como ele costumava fazer. Era uma pessoa extremamente simples, mas trabalhava muito, se desgastava muito, recebia críticas de todos os lados e sempre, como uma certa vez ele confidenciou, se eu não me engano, a Sueli Caldas, num livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, que não tinha um único dia em que ele não chorasse. Quando ele não chorava de manhã, ele já esperava chorar pela tarde ou pela noite, porque sempre tinha algum motivo para lhe fazer chorar, porque ele era agredido, ofendido, provocado, perseguido de todos os lados, inclusive de espíritas. Mas como é que ele conseguiu viver tanto tempo? Chegar à idade tão avançada, trabalhando tanto, dormindo tão pouco? Acredito que graças à sua serenidade. A sua serenidade fazia com que ele gastasse pouquíssima energia. Ou seja, ele gastava o mínimo de energia necessário às suas atividades diárias. Basta a gente verificar, e todo mundo já passou por isso, no momento de impaciência, ou no momento de irritabilidade, ou mesmo de uma discussão, o que é que acontece? Quando você termina, que você para, você se sente extremamente sem energia, extremamente cansado, como se você estivesse esgotado. Porque aquele descontrole emocional, aquela falta de serenidade, aquele estresse daquele instante, consome e desperdiça uma grande cota de energia vital. Mas quando a gente se mantém sereno diante de todas as circunstâncias da vida, aquela serenidade preserva as nossas energias e, logicamente, fortalece nosso sistema imunológico e nos faz viver durante mais tempo, porque a gente acaba economizando nossa cota de energia vital. É verdade. Você corrobora, então, que a cólera, na verdade, o desespero, a crueldade, a intemperança, ela vai anular exatamente esses recursos de defesa que nós temos e ela vai abrir portas para quê? Para a ação desses micróbios patogênicos. Não é verdade? Sim, é verdade. Quando a gente fala assim, fortalecer o sistema imunológico, não adianta apenas fazer isso a nível de medicamentos, a nível de alimentação. É preciso fortalecer. Se nós somos espírito, perispírito e corpo, temos que cuidar dos três. Kardec diz em uma revista espírita, eu não me recordo qual número, que a doença ela surge quando um dos três elementos entra em desordem. Quando o espírito, ou o perispírito, ou o corpo físico entra em desorganização, é quando a doença surge. É preciso que os três estejam saudáveis para que o indivíduo tenha realmente saúde plena. Obrigado, Adilson. Muito bem. Nós pedimos, participem, tragam seus questionamentos, tragam suas perguntas, para que nós possamos exatamente tirarmos as nossas dúvidas, aproveitarmos a presença de Adilson e o seu conhecimento amplo como estudioso da doutrina e, ao mesmo tempo, como estudioso da ciência psicológica. Afinal de contas, mais uma formatura que ele tem. E veja que Kardec traz na Revista Espírita como subtítulo Revista de Estudos Psicológicos. Então, o quanto é importante essa relação. De sorte, por exemplo, que André Luiz, Adilson, em Missionário da Luz, ele informa que quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Também Emmanuel reforça mais ou menos esse aspecto. Então, o que dizer? Porque ele tem um capítulo em Missionário da Luz, André Luiz, ele tem um capítulo sobre predisposições mórbidas e sobre infecções microbianas, na verdade. Aliás, são 2 capítulos. Então, o que é que dizer dessa assertiva, por exemplo, de que quase sempre o corpo doente assinala uma mente enfermiça? Mente sana, corpore sano, né? Exato. Então, a mente sadia ela alimenta o corpo físico. Aquilo que acontece a nível do espírito, como eu falei, se reflete a nível de perispírito e de corpo físico. Então, um pensamento destrutivo, ele vai gerar sentimentos destrutivos,
emoções destrutivas e vai gerar energias destrutivas que alimentarão o corpo físico. Então, os pensamentos, eles tanto geram doença como eles geram saúde. Apesar de que, como Kardec também colocou na Revista Espírita, um artigo intitulado As 3 Causas Principais das Doenças. Doenças que têm origem no espírito, doenças que têm origem no perispírito e doenças que têm origem no corpo físico. Quase sempre porque há doenças que nascem no corpo e não no espírito. Por exemplo, uma pessoa que bebe muito, um alcoólatra, ele acaba gerando uma doença no fígado. Como é que é o nome daquela doença? A cirrose hepática, né? Cirrose hepática. Que não tem causa somente na bebida alcoólica, mas a bebida alcoólica também gera cirrose hepática. Se esse indivíduo, a origem dessa doença é o quê? Porque ele bebeu a bebida. A origem não está no seu pensamento. Por que que ele bebe? Aí é outra história. Que aí a gente pode analisar a nível de pensamento por que que ele bebe. Mas o que causou diretamente a cirrose foi a bebida. Então ele pode fazer sua transformação moral, que ele vai continuar com a cirrose. Ele pode se tornar uma pessoa caridosa, uma pessoa humilde. Se ele não parar de beber, ele vai continuar com a cirrose, porque a causa é a bebida. Se uma pessoa, por exemplo, passa fome, há doenças que são geradas pela fome. Há doenças que são geradas pelo excesso de comida ou pela alimentação errada. Há doenças que são geradas pelos vícios, do cigarro, das drogas, do fumo, da bebida alcoólica, enfim. Então, há doenças que têm a sua origem no corpo físico. E, logicamente, essa doença, quando ela se alastra, se desenvolve, ela vai afetar o perispírito também e vai afetar o espírito. Ele acaba afetando os outros dois, complicando muito mais, então, a situação daquele indivíduo. É verdade. É verdade. Diante disso tudo, vem um questionamento extremamente importante, que nós precisávamos reanalisar e analisar o que nós deveríamos fazer para conseguir a desejada transformação moral, Adilson. Primeiro, mudando a nossa maneira de pensar. Vou dar um exemplo. A gente assiste uma notícia na televisão. A fulano matou não sei quantos. O que é que a gente pensa? A morte para ele é pouco. Ele tem que apodrecer na cadeia, ele tem que morrer, porque aquilo é um marginal, aquilo não vale nada. Aquilo ali não é um ser que não é imprestável. Tem que morrer. Se é esse o meu pensamento com relação àquela criatura, que sentimentos eu vou estar gerando? Vou estar gerando sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, de rancor, de ressentimento. Mas se eu encaro aquele indivíduo como se não, ali é uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa se cuidar, é uma pessoa que infelizmente está pensando dessa maneira tão negativa e mais à frente ele vai ter que suportar a expiação dos seus erros. Então, na verdade, é um infeliz. Se eu penso dessa maneira, olha só, isso é pensamento. Se eu penso dessa maneira, que sentimentos eu vou gerar? Vou gerar um sentimento de acolhimento, sentimento de bondade para com ele. Vou fazer uma prece, ao invés de desejar que ele morra, eu vou fazer uma prece por ele. Ou seja, eu preciso, então, mudar a minha maneira de pensar, mudar o paradigma anterior por um paradigma novo, para que eu possa começar a gerar em mim sentimentos melhorados. Então, esse é o primeiro passo. E quanto mais convicto eu tiver dessa minha maneira de pensar antiga, mais difícil será essa mudança. Mas quanto mais eu tiver convicto dessa maneira nova de pensar, desse novo paradigma, mais fácil será essa transformação. É muito interessante todos esses aspectos. Você colocou algumas coisas assim importantes que valeria a pena nós aprofundarmos. Você acha que o autoconhecimento pode nos auxiliar na busca ou na manutenção da saúde? Com certeza. A gente precisa se conhecer. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu posso me transformar? Se eu não sei o que é que eu sinto, o que é que eu penso, seria muito interessante a gente começar a se questionar. Será que eu acredito mesmo na reencarnação? De verdade, 100%? Será que eu acredito na lei de causa e efeito 100%? Sem nenhuma dúvida a respeito? Será que eu acredito na imortalidade da alma, que eu sou um espírito? Será que eu realmente acredito nisso?
seria um primeiro passo, da gente começar a se questionar dessa maneira, para a gente se conhecer. Aquilo que eu digo, não, eu não sei, eu realmente no meu íntimo, eu ainda não tenho essa certeza tão grande com relação à imortalidade da alma. Eu posso buscar meios de gerar em mim essa convicção, que é o conhecimento. O que é que a gente faz para fortalecer a fé? Conhecimento. Conhecimento real, não conhecimento de você estar lendo, mas conhecimento, aquele que eu falei, que passa pela nossa própria elaboração mental, pelo nosso raciocínio. Porque aquilo que a gente aprende simplesmente porque leu em algum lugar, ou porque a gente ouviu alguém dizer, isso não foi realmente aprendido. É apenas uma informação que chega, mas de maneira muito superficial. Ela logo ela vai embora, ela não tem firmeza dentro de nós. Mas quando a gente pega essas informações, elabora esse pensamento e pensa a respeito, por exemplo, o que é que me garante que realmente eu sou um espírito imortal? Quais são os argumentos que eu tenho a favor dessa ideia? Quais os argumentos que eu tenho a favor da reencarnação? Por que eu acredito na reencarnação? Que justificativas eu tenho para acreditar nisso tudo? Que Deus existe, por exemplo. O que é que me garante que Deus existe? Então, buscar esses argumentos, porque quanto mais argumentos eu tiver a favor desses princípios, mais forte é esse conhecimento dentro de mim, mais concretizado ele vai ficar no meu íntimo, mais forte será a minha fé, mais facilmente a minha transformação moral. Porque eu penso que, da mesma maneira que os espíritos disseram a Kardec que a fé é a mãe da esperança e da caridade, então a fé é a mãe da transformação moral. Fé não no sentido de confiança, fé no sentido de convicção, certeza com relação a determinados princípios que eu acredito. Carlos Alberto, sua imagem acho que congelou. Bom, Carlos Alberto deve estar resolvendo, ele volta já já. Então, vamos conversar aqui mais um pouquinho. Então, pensamos que a fé, sendo a mãe da transformação moral, então é preciso que a gente fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa convicção nos princípios que nós esposamos, princípios espíritas, ou seja, fortaleçamos dentro de nós essa fé espírita para que nós possamos enfrentar o nosso dia a dia com maior galhardia. Se eu tenho um pouco de fé, eu posso acreditar que eu não vou ser contaminado. Eu acredito que eu não vou ser contaminado pelo coronavírus. Mas se eu tiver a fé um pouco maior, eu vou acreditar que se eu for contaminado ou não, eu sei que Deus estará cuidando de mim, que eu não vou desencarnar. Porque Deus vai cuidar de mim. Se eu tiver uma fé maior ainda, eu vou acreditar que se eu desencarnar, não tem problema. Está nos planos divinos que assim seja, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Porque é Ele quem está no controle e no comando de tudo, e não eu. Então, dessa maneira, a gente vai enfrentando os desafios de cada dia através dessa fé, que é a fé que nos dá um entendimento a respeito dos processos da vida, né, dos mecanismos da vida, que me faz entender como que a vida se processa, como que a providência divina, como que ela se movimenta para o nosso bem, para o bem de cada um de nós, de todos nós. Então, quanto mais eu acreditar nisso, mais facilmente será eu viver a cada dia enfrentando as dificuldades. Porque eu não sei o que vai ser de mim daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, daqui a um dia. Eu não sei o que será do meu futuro. Apesar de que sou eu que planto ele é incerto para mim. Mas uma coisa eu sei, Deus vai estar cuidando de mim, seja como for. Seja como for meu futuro, Deus vai estar cuidando de mim. Porque é Ele que é o controle e o comando de tudo que existe. Olha o Carlos Alberto aí, voltou. Houve um probleminha aqui, Adilson, obrigado, sim. Tem alguns outros questionamentos. Você colocou que concorda que orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e não desanimando,
ou seja, mantendo esse bom ânimo, mantendo a calma, na verdade, isso é extremamente importante para que nós possamos ter, se não uma saúde física, mas que tenhamos uma saúde espiritual tão importante. Sim, para a gente manter a nossa saúde mental, importante. A oração, ela é um recurso. Veja bem, a oração não é a finalidade, não é o objetivo. A oração é um meio, um recurso para se atingir o objetivo, que é o equilíbrio. Então, a oração, ela é uma força. Porque senão a gente vai achar que a gente ficar o dia inteiro em oração é isso que é agradável a Deus, e não é. A oração mais agradável a Deus é nossa atitude com relação ao nosso semelhante. O que é que nós estamos fazendo pelos outros durante a Covid? O que é que nós estamos fazendo pelas pessoas que estão necessitando de ajuda, pelos que estão doentes, pelos que estão com fome, pelos que perderam o emprego, por aqueles que eram que eram autônomos e não estão podendo continuar com seus comércios, enfim. Tem muita gente necessitando. Me desculpem aqueles que pensam diferente, mas eu não acredito que o mundo de regeneração seja para o século XXI. Porque se a gente observar o mundo como ele está hoje, nós vamos ver que ainda existem milhares, talvez milhões de pessoas morrendo pelas coisas mais básicas, por falta de comida, por falta de água potável, por falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, pessoas milhões que ainda não têm aquilo que é o mais básico para o ser humano moderno. Ainda existe mais de 100 pontos de conflitos armados no nosso planeta. Então, penso eu, é a minha maneira de pensar, minha opinião particular, que o mundo de regeneração não é ainda para o século XXI. A Covid é mais um recurso da providência divina para fazer a humanidade progredir mais rapidamente. Se a gente observar, aliás, teve uma mensagem mediúnica de um espírito que alguém postou aí nas redes sociais, isso ano passado, em 2020, o espírito dizia que perguntou a ele se a Covid iria fazer o ser humano ser mais solidário. Ele disse, temporariamente sim, porque depois que ela passar, a gente vai verificar que a solidariedade de muitos vai esfriar novamente. E a gente viu isso na prática. A primeira onda da Covid existia um grande movimento de solidariedade. Na segunda onda, já nem tanto. E quando ela passar, a gente acaba esquecendo. E esses movimentos de solidariedade, em alguns, podem ser bastante sinceros e permaneçam depois, mas em outros, provavelmente, vai se esfriar e deixar a solidariedade de lado. O que nós vemos no planeta ainda é uma grande desigualdade. As pessoas não são tratadas por igual. Muitos não são tratados sequer como seres humanos. Então, a gente ainda está um pouquinho longe desse mundo de regeneração. Ainda temos muita coisa para provar e espiar. Penso eu, particularmente. É muito interessante a exigência cada vez maior da fraternidade universal nesse momento. E as lições que são colocadas, as experiências na nossa vida, que nós possamos assimilar, absorver e exatamente mantê-la, que é o mais importante. Você tem uma colocação assim muito, muito interessante. Nós temos aqui, Adilson, uma pergunta de Renata, de Maceió. Ela coloca que minha família fala que psicólogo, ou seja, ser encaminhado ao psicólogo é para gente louca. E muitos pensam, na verdade, assim, e que a depressão é falta de Deus. Como posso convencê-la de que eu preciso de tratamento? Ela está fazendo alguma referência para... Psicólogo, psiquiatra, para gente doida, esse é um pensamento antigo, né, por falta de conhecimento a respeito, né, falta de informação. Na verdade, eu diria que a psicologia não é nem para pessoas doentes. Todo mundo deveria fazer psicoterapia pelo menos uma vez na vida, para se autoconhecer. Eu entendo a psicologia como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, fazer psicoterapia, mais do que curar-se de uma determinada doença mental, um transtorno mental qualquer, é uma forma de autoconhecer-se. Você mergulhar dentro de si mesmo para saber o que é que existe de você lá dentro, escondido, que você não está percebendo.
Então, a informação é o que pode fazer as pessoas mudarem a mentalidade, né, e aceitar que qualquer pessoa pode ir ao psicólogo, ao psiquiatra, desde que esteja necessitando. Qualquer um pode fazer uso desses recursos que a nossa sociedade desenvolveu, até porque isso acontece com qualquer pessoa. Tem pessoas que, muitas vezes, elas temem ser o julgamento das outras pessoas. Se eu disser que eu fui a um psiquiatra, o que é que vão pensar de mim? Se eu disser que eu fui a um psicólogo, o que é que vão pensar de mim? E muitas vezes é essa maneira equivocada de pensar que faz com que a gente se retraia e entenda de maneira errada qual é a função de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então, a informação é o melhor antídoto para isso. Conhecer para poder entender melhor e aceitar. Bem colocado esse aspecto. Eu faria uma pergunta. Nós estamos nos aproximando do final, por exemplo, do nosso programa. Qual a relação, Adilson, que você faria entre a fé e a caridade? Caridade como um alimento do corpo, como um alimento da alma. Que relação você faria entre esses dois, fé e caridade? Os espíritos disseram a Kardec, e Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem impulsos generosos de pessoas que não têm fé, pessoas descrentes. Mas a caridade verdadeira, aquela caridade sentida, feita com sacrifício de si mesmo, com abnegação, somente a fé pode produzir. Daí que a fé é a mãe da caridade. Então a gente aprende a ser caridoso quando a gente desenvolve a fé. Por quê? Eu acredito na vida espiritual. Eu sei que a recompensa do que eu passar aqui, eu vou receber na vida espiritual. Eu sei e tenho certeza disso. Então vale a pena eu despojar do meu egoísmo e me colocar em direção ao meu semelhante que sofre, porque eu sei que eu vou receber essa recompensa depois. Mas aquele que nada espera depois da morte, ele não tem motivo para fazer caridade nenhuma, porque ele sabe que não vai receber recompensa nenhuma. Então, essa fé, ela gera a caridade. O princípio da caridade, ele nasce do princípio da fé, daquilo que nós acreditamos. É verdade. Obrigado, Renata, pela participação, obrigado pelo questionamento. Perla, um grande abraço. Perla, essa querida amiga, essa querida estudiosa da doutrina espírita, ela traz um questionamento para você, Adilson. Adilson, o que é que você diz com tanta gente ansiosa, deve fazer uso de medicamentos pela medicina ou só oração e fé resolve? Você praticamente já iniciou uma resposta. Se a gente não devesse usar os recursos da medicina, os recursos que o ser humano tem à disposição da sua saúde, Deus não teria permitido que eles surgissem no mundo. Então, se a medicina, se os medicamentos existem, se o passe existe, se a psicologia existe, se as outras medicinas alternativas ou não oficiais existem, é porque Deus permitiu. Se ele permitiu, é porque nós temos o direito de utilizar. Então, nem sempre a fé e a oração somente vão resolver. Muitas vezes a gente faz a oração pedindo saúde e Deus então nos indica, vá ao médico, vá ao médico. Porque aí o médico vai lhe indicar o medicamento correto para você tomar e restabelecer sua saúde. Então, Deus age nas criaturas através das próprias criaturas. Deus é como se fosse uma usina nuclear, uma usina de força, que se ela se conectar diretamente com o ser humano e nós fôssemos uma tomada 110. Então, se Deus se conectasse diretamente com sua criatura, é como a usina se conectar diretamente numa tomada 110, explodiria, simplesmente queimaria instantaneamente. Então, Deus ajuda o ser humano através do próprio ser humano, ou dos espíritos, que são também seres humanos, apesar de desencarnados. Então, quando a gente busca Deus através da oração, pedindo ajuda para a nossa saúde, primeiro, eu tenho que fazer por onde reconquistar essa saúde. Eu não posso esperar que a solução vai cair de Deus na minha cabeça instantaneamente, sem que eu faça nada. Se eu desejo saúde, a oração vai me fortalecer. Sim, vai ajudar a restabelecer minha saúde. Os pensamentos positivos vão ajudar a restabelecer minha saúde. Mas eu preciso fazer por onde?
Muitas vezes a gente confunde caridade com falar sobre caridade. Falar sobre caridade não é praticar caridade, é preciso colocar a mão na massa. Caridade é colocar a mão na massa, é estar em contato direto com o sofredor, com quem precisa. Essa é a verdadeira caridade. Então, se alguém está passando frio e pede a Deus um cobertor, Deus não vai dar o cobertor para ele. Quem vai dar é outro ser humano, o irmão dele, quem vai dar para ele o cobertor. Talvez inspirado por Deus através da sua prece. Mas é o ser humano quem vai lhe ajudar. Então, se você está doente, procura o médico, procura o psicólogo, procura o centro espírita, mas procura os meios que existem. Porque se eles existem, foi porque Deus permitiu que eles existissem. E se Deus permitiu, nós temos o direito de utilizar. Precisamos cuidar do corpo e da saúde e da alma. Se a gente cuidasse somente da alma e descuidasse do corpo, a gente não teria tempo para cumprir a missão de cada um aqui na Terra. A gente desencarnaria bem antes de qualquer coisa que a gente intentasse a fazer em termos da nossa trajetória de vida aqui na Terra. A gente desencarnaria com a primeira gripe. Quantos índios brasileiros desencarnaram por doenças que para nós, homens brancos, são coisas simples, porque o seu organismo não estava preparado para aquilo, ou porque eles não tinham ainda os recursos medicamentosos necessários. Quantos índios morreram por causa de doenças que os portugueses, os europeus, trouxeram aqui para o Brasil e acabaram dizimando milhares de índios, porque eles não tinham os recursos medicamentosos, recursos necessários à saúde, para que eles pudessem lidar com aquelas doenças novas. O ser humano, nós temos, daí nós temos que fazer uso, mas é preciso que a gente se mobilize a fazer, que não fique apenas esperando com os braços para cima, pedindo a Deus e simplesmente esperando que caia na cabeça a saúde. É porque aquilo que nós queremos alcançar, nós precisamos suar, precisamos nos movimentar para alcançar, para chegar lá. Preciso fazer por onde? Adilson, nós ficaríamos ouvindo você aqui a noite inteira e mais até, e na verdade o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. Nós temos a nossa gratidão pela sua participação, por tudo, por essa dedicação e por esse conhecimento transmitido assim de forma tão fácil, de forma tão educativa, afinal de contas, foi exatamente isso que Jesus fez, a orientação pedagógica durante todo o tempo. Então, é que essa orientação possa tocar a cada um. Então, eu queria que você fizesse as suas considerações e que levasse a nossa gratidão, a gratidão da Rádio Brasil Espírita, a gratidão da Federação Espírita do Estado de Sergipe, que apoia, por exemplo, a programação, e, ao mesmo tempo, a gratidão de todos os ouvintes que aqui estão e pedindo exatamente àqueles, por exemplo, que gostaram, coloque o seu link, aperte ali, mostrando que gostou e compartilhe com alguém que você possa sentir, que possa auxiliar essas informações que aqui foram passadas. As suas considerações, Adilson. Não gosto das considerações finais, porque eu gostaria de encontrá-lo em muitas outras ocasiões. Então, não considerações finais, mas as considerações. Finais por enquanto, né? Por enquanto não, porque, de qualquer maneira, temos até um encontro marcado no mundo espiritual. Ninguém tem pressa. É verdade. Eu queria só agradecer, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, para poder conversar sobre espiritismo, né, coisa que nós gostamos muito, que nós amamos, é o espiritismo. E, como considerações, eu gostaria apenas de deixar que estudemos a doutrina espírita. Não fiquemos apenas na leitura dos livros espíritas, mas estudemos, seja em particular, seja em grupo, seja online, seja presencial, quando isso for possível, mas que estudemos a fundo, principalmente as obras de Allan Kardec, que andam meio esquecidas no meio espírita, infelizmente. As obras de Allan Kardec, as obras dos espíritas clássicos, Leon Denis, Ernesto Bozano, que é um autor que eu gosto muito, tem uma infinidade de livros que ele deixou sobre espiritismo, sobre os fenômenos espíritas, enfim, uma infinidade de coisas maravilhosas. A Revista Espírita de Allan Kardec, que é um manancial de desenvolvimento da doutrina espírita,
onde Kardec desenvolve e aprofunda todos os assuntos dos seus livros, e que anda meio esquecido também pelo nosso movimento espírita, infelizmente. Precisamos aprender a doutrina espírita. E para isso, abrindo um parêntese aqui, já finalizando, nós precisamos melhorar os nossos métodos de ensino da doutrina espírita. Métodos que desenvolvam nos participantes, nas pessoas, o hábito da leitura e o gosto pela reflexão e pelo senso crítico, para que nós possamos realmente aprender a doutrina espírita, fortalecendo ela dentro de nós como uma convicção realmente, como uma certeza das coisas espirituais, como disse o apóstolo Paulo de Tarso. Então, nós precisamos desenvolver métodos melhores de ensino da doutrina espírita, não passando o conhecimento pronto, mas ajudando as pessoas a construir o conhecimento refletido, passado pelo senso crítico, pela lógica, pela razão, pela mente de cada um. É isso. Muito obrigado a todos. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Adilson, muito obrigado. Na verdade, veja, por exemplo, que o egoísmo, o orgulho, a hostilidade, essas imperfeições afetivas, elas funcionam como causas específicas do adoecimento, porque começa no interior e, ao mesmo tempo, isso se projeta como ponto final no corpo. E que pessoas, de repente, muito rígidas, elas tendem a ser inflexíveis nas relações diárias e não conseguem perdoar nem a si, nem aos outros, e passam a ser rancorosos em demasia com os outros. Muitos se culpam e se torturam mentalmente, e, vez por outra, acabam também sendo implacáveis com o próximo. Então, se nós nos encontramos, se você se encontra nesse labirinto de sofrimento, mude o olhar, e muito mais do que ter uma atitude investigativa, vislumbra a possibilidade de encontrar um sentido de aprendizado e crescimento. Então, que essas dores, que essas dificuldades, que essas crises existenciais possam servir como experiência nesse aprendizado, nesse crescimento, rumo à sabedoria e rumo à iluminação. De sorte que nós solicitamos, por exemplo, e fazemos um convite para estarmos juntos no próximo programa, dia 16 de julho, que vai ser a respeito de espiritualidade no trabalho. Se vocês gostaram, coloque o seu like, compartilhe com aqueles que podem exatamente serem beneficiados, alertados, e, ao mesmo tempo, que crie uma condição de estudo que é fundamental para o desenvolvimento intelectual e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento emocional e espiritual, que vai se constituir na fonte de discernimento, de equilíbrio e de harmonia. Então, a Rádio Brasil Espírita agradece a todos, 10 anos iluminando consciências, agradece a todos os nossos ouvintes, e nós agradecemos a Adilson Mota pela sua disponibilidade e o nosso abraço carinhoso e a gratidão significativa e agradecimento ao Mestre amado Jesus. Que Deus nos ampare e nos proteja. Até dia 16.